Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas e venho trazer física para você hoje. O tema de agora vai ser a física do ferro de passar roupas. Se você apoia a nossa iniciativa, deixe já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site professordouglasgomes.com e conheça a plataforma. Então vem comigo para a gente aprender como é que funciona esse equipamento. Para começar, aqui eu desenhei a base do nosso ferro de passar roupas. Que elementos nós temos aqui? A base é feita de um bom condutor de energia térmica. Este bom condutor geralmente é um material de ferro, de aço, inox, de preferência para não ficar oxidando. Este equipamento aqui vai receber energia térmica do que nós chamamos de resistor, de resistência elétrica. Vulgarmente, a gente chama de resistência tudo aquilo que transforma a energia elétrica em energia térmica. Agora, como é que isso acontece? O chamado efeito térmico ou o efeito Joule da corrente elétrica. A gente sabe que olhando aqui para um determinado fio condutor, que é o que nós estamos vendo aqui, tanto de preto, quanto de vermelho, quanto de laranja e de cor-de-rosa, eu coloquei aqui várias cores porque cada um desses condutores representa um elemento, aquele em que a gente tem uma grande transformação de energia elétrica em térmica é esse aqui que está todo enroladinho. Ele é todo enrolado para poder ter um comprimento maior, senão não iria caber dentro do ferro. O que acontece neste elemento aqui na resistência elétrica? A gente vai ter os átomos, certo? Com seus prótons e seus elétrons, girando em torno dos núcleos, né? Então, os elétrons, eles orbitam o núcleo. Mas o que vai acontecer? Além de existirem os elétrons que estão fixos nesses núcleos, no material condutor existem os elétrons que estão livres. Quando nós aplicamos uma tensão elétrica em volt, uma certa voltagem nos terminais desse fio, surge um campo elétrico que vai impulsionar os elétrons que estão livres, aqueles das últimas camadas, para se movimentar no interior do fio. Contudo, o caminho deles é cheio de átomos com os quais eles vão colidindo, e no que colidem, no que há esta colisão, a transformação da energia elétrica, que está fazendo força e os deslocando, em energia térmica, fazendo com que estas partículas, essas moléculas, né, se for um conjunto que forme moléculas, venham a ficar mais agitadas. E você já deve ter ouvido falar que a temperatura está associada à medida da agitação das partículas que compõem um determinado objeto. Então é dessa maneira que a passagem da corrente elétrica vai acabar convertendo a energia elétrica aqui em energia térmica, neste efeito térmico da corrente. Esta energia térmica vai ser conduzida para a sua roupa, para que você consiga passá-la por meio da condução mesmo, é o fenômeno da condução térmica que vai transferir a energia térmica daqui, por meio deste metal, para as fibras da sua roupa. Agora, não é só isso que existe no ferro de passar roupas, vem comigo. Próximo passo agora vai ser entender como é que é feito o controle da temperatura. Se a temperatura do ferro aumentar demais, isso pode queimar a sua roupa. É para isso que aqui dentro desta estrutura vai existir esta chamada lâmina bimetálica. Do jeito que está acontecendo bem aqui, a corrente elétrica está entrando por este lado, passando por esse fio, subindo pelo fio laranja, chegando aqui ao fio cor-de-rosa e saindo. Então existe um caminho para essa corrente elétrica fazer. Mas, se as temperaturas atingirem valores elevados, é necessário que haja o corte dessa corrente elétrica. Sem a corrente elétrica para trazer a energia para aquecer o ferro, a gente não vai ter o superaquecimento. E é aí que entra a chamada lâmina bimetálica. É uma lâmina feita de dois materiais diferentes fundidos um ao outro, onde eles ficam literalmente grudados. A gente vai pegar aqui, por exemplo, o zinco e o ferro. Eu coloquei aqui embaixo, ó, esta estrutura para que você consiga visualizar qual vai ser a função dela. À medida que ocorre o aumento da temperatura aqui no interior do ferro,
esta lâmina vai sofrer a chamada dilatação térmica. Então, nós temos uma lâmina bimetálica sofrendo dilatação térmica e isso vai poder nos ajudar a regular a temperatura. O equipamento que a gente constrói envolvendo esta lâmina é chamado termostato, que é quem vai regular o limite de aquecimento. Agora, como é que a dilatação térmica destes sólidos vai nos ajudar a controlar esta temperatura? Vem comigo. Quando nós usamos uma lâmina bimetálica e há o aumento da temperatura, um dos lados desta lâmina bimetálica vai dilatar mais, né? Cada metal responde ao aumento de temperatura de maneira diferente. No caso aqui, eu peguei uma lâmina bimetálica feita de zinco e de ferro. O coeficiente de dilatação do zinco é maior do que o coeficiente do ferro. Isso quer dizer que, se eu tiver dois objetos de mesmo tamanho, um feito de zinco, outro feito de ferro, aquele que é feito de zinco vai dilatar mais. E nesse caso aqui, como a lâmina bimetálica é feita aqui dos dois materiais e com o mesmo tamanho, na hora que há o aquecimento, o zinco, por ter maior coeficiente de dilatação, vai dilatar mais. E isso acaba provocando uma curvatura nessa lâmina, fazendo com que ela se curve para cima. Você deve saber que quando você tem uma situação de movimentos curvos, quanto mais por fora a curva tiver, maior o comprimento dela, né? Então é isso que acontece. Quem está pelo lado de fora vai ter um maior comprimento do que quem está pelo lado de dentro. Essa é a ideia básica que explica isso daqui. E veja que interessante, na hora que ocorreu o aumento da temperatura, esta lâmina bimetálica acabou empurrando aquele fio laranja. Foi desfeito bem aqui o contato que antes existia. Então, deixando de haver contato, né, que passava a corrente elétrica por esse contato, a corrente vinha, ó, subia ali, não era isso que ela fazia? Passava por aqui, ó, e chegava a outra extremidade. Agora já não passa mais corrente. Vai deixar de aumentar a temperatura, mas à medida que você vai passando a roupa, a energia térmica do ferro vai sendo transferida para a roupa e com isso o próprio ferro vai resfriar. O ferro resfriando, ele acaba fazendo a lâmina bimetálica retornar ao estado anterior e vai ser refeita a conexão aqui que outrora fora perdida e assim ele volta a funcionar, volta a aquecer. Mas você já deve ter visto que no ferro de passar roupas existe um controle de temperatura. Às vezes você quer passar um tecido que é mais difícil, por exemplo, algodão, e outro que é um sintético que vai precisar de menos temperatura para ficar passado e também sendo mais sensível não vai aguentar tanto calor. Vem comigo para a gente desvendar essa. Quando você olha para o ferro de passar roupas, tem geralmente um disquinho que você pode girar para um lado ou para o outro, cheio de pontinhos. Esses pontinhos indicam a temperatura que você quer regular o ferro. Vamos tirar a carcaça do ferro para a gente voltar a enxergar a parte de dentro. Então, o que é que vai acontecer? Na hora que você gira de modo a empurrar esse controle para baixo, este fio cor-de-rosa vai ser empurrado para baixo e vai desfazer o contato, vai dificultar o contato. Aí o que é que vai suceder daí? A tendência do ferro vai ser ficar mais frio. Por outro lado, se a gente subir com esta estrutura, subir com este fio, ele vai ficar sendo forçado, forçando esse contato entre este fio cor-de-rosa e o fio laranja, sendo necessário para que você consiga desfazer, para que a lâmina bimetálica consiga desfazer esse contato, sendo mais difícil, sendo necessário esquentar ainda mais para ser desfeito o contato na movimentação da lâmina bimetálica. Então essa daqui seria uma estratégia para a gente fazer com que ele ficasse mais quente o ferro, atingindo temperaturas mais altas. Esse regulador de temperatura é o que nós chamamos de termostato. Bom, então nós aprendemos nesta aula de agora que o ferro de passar roupas envolve dois equipamentos interessantes. Um é a resistência elétrica, que vai transformar energia elétrica em energia térmica. O outro é o sistema formado pela lâmina bimetálica e por aquele controladorzinho de temperatura, que é o termostato.
Com esses dois equipamentos funcionando bem, você vai ter o ferro atingindo as temperaturas adequadas para conseguir aquecer as fibras da roupa que você está querendo passar, fazendo com que o aumento de temperatura facilite a acomodação das fibras. Alguns ferros de passar roupa também, eles expelem vapor. Esta umidade também ajuda nos processos mais difíceis, quando você tem uma roupa mais amassada. Para fazer vincos, por exemplo, o vapor consegue, entre aspas, amolecer mais as fibras antes que você venha a ressecá-la com a temperatura, fazendo secar com a resistência elétrica a altas temperaturas, vaporizando aquela água. Bom, se você gostou dessa nossa aula, deixa o seu joinha. Quer aprender mais física comigo? Se inscreva no meu canal aqui para você receber as notificações quando tiver vídeo novo. Quer estudar física aqui comigo, lado a lado, num curso feito online especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com, e venha aprender comigo para estudar para o Enem e para vestibulares. Um forte abraço e até a próxima videoaula. A gente se vê.